Olá, meu nome é Sarah e eu quero te contar uma história. Mas não é sobre mim, é sobre o meu namorado, John. Infelizmente, ele não pode contar essa história por si mesmo. Por quê? Bem, você descobrirá em breve. John e eu estudamos na mesma faculdade renomada. Muitas pessoas ficavam surpresas com a personalidade dele. Por um lado, ele era um atleta forte e brutal. Suas tatuagens e seu corpo definido o tornavam incrivelmente atraente. Por outro lado, isso não o impedia de ser muito inteligente e bem-sucedido. Meu namorado era bruto e intransigente. Ele sabia claramente qual era seu objetivo na vida e fazia de tudo para chegar lá. John era cheio de grandes ambições. Ele estava se preparando para uma carreira na política. Mas um dia, tudo virou de cabeça para baixo. Tudo aconteceu em um dos treinos de futebol americano. O John estava um monstro no campo. Ele empurrou agressivamente os rivais e até mesmo seus companheiros estavam com medo dele. E então, quando seu próximo ataque terminou com um touchdown, ele tirou o capacete e não percebeu a bola voando em sua direção. John foi atingido na cabeça e caiu. Corri imediatamente para o campo. Quando o peguei, ele me olhou surpreso e perguntou: "Onde estou?" Decidi levá-lo ao hospital, pois pensei que ele podia ter tido uma concussão. Mas os médicos disseram que não havia nada de errado com ele, apenas um pequeno hematoma. Lhe recomendaram apenas deitar e descansar. Então, eu e o John fomos para casa. Quando eu estava colocando o John para dormir, ele parecia confuso. Eu nunca tinha visto ele assim antes. Então, deixei o John sozinho e continuei fazendo as minhas coisas. Eu podia ouvi-lo falando sozinho em voz baixa. Aquilo foi estranho. Uma hora depois, o John saiu do quarto e disse que queria comer muffins de chocolate. Eu disse que correria até a cafeteria para buscá-los, mas meu namorado me deteve e disse que ele mesmo os prepararia. O quê? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele nunca tinha cozinhado antes e não achava que cozinhar fosse trabalho de homem. Eu não o detive, mas observei com espanto enquanto ele trabalhava rápida e habilmente na cozinha. Depois de algumas horas, os muffins estavam prontos. E você sabe o quê? Eu nunca comi muffins tão deliciosos antes. Olhei para o John e não consegui descobrir o que estava acontecendo. Bem, você deve ter adivinhado que depois do incidente com a bola, meu namorado mudou drasticamente. Ele largou o futebol americano, dizendo que era um jogo bruto e violento. No clube de debate, onde era presidente, o John introduziu novas regras que diferiam quanto a um maior respeito pelo interlocutor e tolerância às opiniões de outras pessoas. Sim, começamos a passar mais tempo juntos. Cozinhamos pratos diferentes, fomos a liquidações de lojas e choramos juntos por causa de um filme triste. Meu namorado se tornou muito gentil e bondoso. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele, mas gostava muito mais dele assim. Uma vez, ele até quis participar do festival Comic Con e passou muito tempo fazendo uma fantasia. Eu observei trabalhando dia e noite e vi que ele estava muito feliz com isso. Ele colocou todo o seu coração nessa fantasia. E não é de se admirar que ele tenha ganhado o primeiro lugar entre os cosplayers. O John disse que sempre quis ser designer de moda. Você não ia seguir carreira na política? Eu perguntei surpresa. Você ficou louca? Meu namorado disse. Isso é tão chato. E esse era o novo e incrível John. Nossa relação avançou para um novo patamar. Quando, de repente, ele desapareceu. Ele não voltou para casa. Fiquei esperando por ele a noite toda, mas ele nunca apareceu. Meu namorado não apareceu na faculdade e nenhum dos nossos amigos tinha visto ele. Eu fiquei doente de preocupação. Será que tinha acontecido alguma coisa com o John? Alguns dias se passaram, mas ele ainda não tinha aparecido. Ele não retornava minhas ligações nem mensagens de texto. No fim das contas, não aguentei e fui à polícia. Lá contei ao policial tudo o que havia acontecido com o meu namorado e ele disse que iria procurar o John. Então, uma semana se passou. Fiquei esperando a polícia ligar para me dar notícias terríveis, mas não foi isso que aconteceu. O John apareceu do nada, tão repentinamente quanto ele desapareceu. Ele chegou em casa e disse que precisava descansar antes do treino. Não entendi o que estava acontecendo. Quando perguntei aonde ele tinha ido, meu namorado apenas disse que não lembrava. Eu o abracei, mas o John sorriu e disse: "Ai, que melação!" Sim, ele voltou a ser como era antigamente, mau e brutal. Ele voltou a jogar futebol americano e jogou fora a fantasia com que havia vencido a Comic Con. Que bosta! Como alguém consegue usar isso? Ele disse. Isso me surpreendeu. O que aconteceu com ele? Onde ele esteve durante toda uma semana?
como ele conseguiu uma cicatriz na testa. Tentei várias vezes arrancar a verdade dele, mas o John apenas me dispensava e dizia que não importava. O importante para ele era passar nas provas finais e conseguir um emprego como secretário adjunto no Congresso Federal. Eu sentia falta do John, com quem eu costumava assar muffins e assistir o pôr do sol no parque. Ele era feliz e transmitia esse sentimento para mim. Agora, eu mal conseguia falar com ele, e muito menos descobrir o que havia acontecido. Aí, um dia, o policial que estava procurando John ligou e disse que tinha algumas informações sobre o meu namorado. O John passou a semana inteira na mansão de seu pai, o senador Furlong. O que ele foi fazer lá? Eu me perguntei. Mas o oficial respondeu que não tinha essa informação e que não podia fazer mais nada para me ajudar. Eu tinha que descobrir o que havia acontecido com meu namorado. Então, peguei meu carro e fui para a casa do senador. Para minha surpresa, o senhor Furlong concordou em me encontrar. Eu não o conhecia pessoalmente, mas percebi como ele e o John eram parecidos. O senador era igualmente bruto e intransigente. Ele respondeu que seu filho havia passado a semana em sua mansão porque precisava se concentrar antes das provas finais. Eu perguntei por que ele mudou desde que voltou para a faculdade. O senador respondeu que não entendia o que eu estava falando. Mas de onde ele tirou a cicatriz na testa? Eu estava revoltada. Então, o pai de John ficou bravo de repente e me pediu para sair imediatamente. Ele claramente estava escondendo algo, mas eu não consegui descobrir. O que será que era? Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, alguém me ligou. Era uma menina, um pouco mais nova que eu. Ela disse que seu nome era Kyla e que precisávamos conversar, em particular. Combinamos nos encontrar em um café ali perto. 1 hora depois, encontrei com essa menina no café. Kyla disse que ela era a irmã mais nova do John e que sabia o que realmente havia acontecido com ele. E então, ela me contou a história triste e ao mesmo tempo incrível do John. Descobri que meu namorado, desde a infância, era um menino doce e gentil. Ele adorava brincar de boneca e queria se tornar um estilista, mas o pai deles era um tirano que queria criar um filho igual a ele. Ele estava tentando educar o John, punindo-o pelo que ele considerava coisas bobas e femininas. Quando ele viu que não estava dando certo, ele recorreu a psiquiatras. Eles levaram o pequeno John para uma clínica psiquiátrica, onde ele passou o verão inteiro. E quando ele voltou, ele estava diferente, igual ao seu pai. Aparentemente, eles fizeram uma lavagem cerebral no John por meio de hipnose e medicação. O senador comemorou que seu filho tinha começado a corresponder às suas expectativas. Então, o tempo foi passando. Ele se formou no colégio e foi para a faculdade. Mas quando uma bola atingiu a cabeça do John, ele voltou a ser seu eu verdadeiro. Sua verdadeira identidade havia sido divulgada. O pai dele descobriu através de uma reportagem da Comic Con e ficou muito bravo. Ele basicamente sequestrou o John e o levou novamente aos psiquiatras. O John foi operado. Estimulação elétrica do córtex cerebral. Tudo para que ele pudesse voltar a ser o que o seu pai queria que ele fosse. Quando levaram o John para a clínica psiquiátrica, ele chorou e implorou para que não fizessem isso com ele, pois agora ele era realmente feliz. Mas seu pai não deu ouvidos. Kyla terminou a história e me pediu para salvar o seu irmão, porque ela simplesmente não podia. Seu pai não a deixava ir muito longe e sempre a observava. Fiquei chocada com o que ouvi. Essa crueldade com os próprios filhos simplesmente explodiu a minha mente. Prometi a Kyla que faria tudo o que pudesse e disse a ela que jamais abandonaria o John. No caminho de volta, pensei no que tinha ouvido. Como o senador poderia sacrificar a felicidade de seu filho? E tudo para que o John se tornasse uma cópia de si mesmo. Comecei a pensar como poderia trazer o John de volta à sua identidade real. Pedir ajuda para a polícia? Mas o senador Furlong era um político tão poderoso que eles provavelmente não me ouviriam. Eu estava desesperada, até que eu tive uma ideia. Quando voltei para a faculdade, o John estava no treino de futebol americano. Esperei até que o treino acabasse e o meu namorado tirasse o capacete. Sinto muito, John, mas estou fazendo isso por você. Peguei a bola e arremessei ela na cabeça do John o mais forte que pude. O impacto o derrubou no chão. Eu esperei ele se levantar, me dar um abraço e ir fazer muffins. Mas o John apenas olhou para mim e disse com raiva: "Sarah, você está louca?
Que tipo de bobagem você está fazendo? Percebi que meu plano não havia funcionado. Aparentemente, a operação que ele fez foi mais forte do que a hipnose, e eu não consegui consertar aquilo com uma bola. O John me repreendeu por ser tão irresponsável e frívola, e eu olhei em seus olhos e vi a dor e o desespero neles. A verdadeira identidade do John estava escondida em algum lugar bem no fundo, mas ele sentiu e entendeu tudo. Então, peço que você compartilhe essa história com outras pessoas. Talvez o senador perceba que está torturando seu filho e devolva o verdadeiro eu dele. Afinal, todos nós merecemos ser felizes.